porque agora é aquela hora que a gente gosta, né? A hora da entrevista. E a nossa entrevistada, quem está acompanhando pelo WhatsApp, já sabe que a gente está com a entrevistada aqui no nosso estúdio. A gente vai falar de um assunto muito relevante, principalmente para esse período de inverno, São João se aproximando, porque a gente fala muito sobre cuidado com os olhos no período do verão, mas é necessário que a gente tenha também esse mesmo cuidado com os olhos durante os festejos juninos, né? Porque, como a gente sabe, o São João, além do forró e das comidas típicas, o momento também exige cautela quando o assunto é a saúde dos olhos. Isso porque os fogos de artifícios, a fumaça e os fragmentos de fogueira, esses elementos eles são explorados aí nesta época, né? E podem prejudicar a visão, inclusive levando à cegueira. Isso mesmo, como você ouviu. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a doutora Cristine Sampaio, ela que é oftalmologista do The York. Bom dia, doutora. Bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Tá vendo aí como a gente aqui, da Rádio Sociedade, sexta-feira de feriadão, mas a doutora também está aqui trabalhando, né, doutora? Sim. Eu estava falando no início do programa o que as pessoas estavam fazendo nesse feriadão. Aí eu falei, é feriadão para uns. Porque pra gente, a gente está trabalhando, né? Trabalhando, já estava no consultório antes de vir para cá. Pois é, tá vendo aí vocês? Então, doutora, eu já vou começar perguntando, vou pedir para que a senhora explique pra gente, né, como é que os fogos, a fogueira, a fumaça, esses fragmentos, de que forma é que eles podem, né, ser vilões, vamos se dizer assim, para a saúde dos nossos olhos? Então, São João é uma festa que todo mundo gosta, né? Sim. Junho está chegando amanhã e já começam as festas. Muita gente viaja para o interior e para curtir a festa com segurança é importante ter alguns cuidados, né? Proteção com os olhos, com a saúde de modo geral e com os olhos. Então, a gente tem que ter muito cuidado que a fogueira, a fumaça, tudo isso pode causar danos à visão, dano à saúde ocular. Então, uma coisa muito importante, as pessoas pensam na fogueira somente na hora que a fogueira já está acesa. Na verdade, o cuidado começa na hora que você vai montar a fogueira, empilhar as madeiras, para evitar de cair um pedaço de madeira no olho e machucar. Então, o cuidado já é na montagem da fogueira, para quem está armando a fogueira. Sim. Então, se cair algum corpo estranho ou com um pedaço de madeira, o importante é lavar bem o olho com água corrente, evitar ficar manipulando, principalmente se estiver nessa parte colorida do olho, que a gente vê, na verdade a cor é transparente, mas nessa região que é colorida. Às vezes, nessa parte branca ou na pálpebra, você pode até tentar remover com cotonete, mas se estiver preso, é melhor não ficar mexendo, manipulando, tentando tirar. Lava com a água corrente e vai no oftalmologista para poder retirar esse corpo estranho. Certo. Já nesse gancho, e como mãe de uma criança de 2 anos e 9 meses, eu já vou perguntar para a senhora, com relação aos cuidados também com a criança. Por que eu pergunto isso? Porque a gente vê, né, muito adulto. Ontem, inclusive, eu assisti um vídeo de uma pessoa que é próxima a mim, conhecida, acendendo aquilo que a gente chama de foguetinho, né? Tipo aquele canhão que faz aquela... Sim. E a criança bem próximo daquilo ali. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente com as crianças. Os adultos também têm que ter, né? Então, é muito importante olhar os fogos de artifício, assim, a data de validade, ver qual é o indicado para cada faixa etária, tá sempre supervisionando a criança, não deixar ficar muito perto, mesmo esses que chamam de vulcão, que a criança gosta, não ficar muito perto, que pode cair um pouco no olho, a própria fumaça, o calor, a temperatura também pode causar lesão para o olho. E crianças têm que ter um cuidado redobrado mesmo, que gosta de chegar perto da fogueira, então só o calor já prejudica. E os adultos também, né, que soltam espadas, tudo, então sempre ter cuidado com a região ocular, porque pode ter traumas sérios de perfurar olhos, de descolamento de retina. Então, a gente tem que se divertir e brincar, mas tendo cuidado com a visão. Sim. Ainda nesse ambiente infantil, e o que é que a senhora acha com relação àquele traque de massa? Porque a gente sabe, tem muita gente que diz assim, inofensivo, mas aquilo ali é pólvora. Tem inclusive, pedaços de pedra junto com essa pólvora. Geralmente são os fogos que as crianças usam, de um modo geral, é seguro, mas a criança tem que estar sempre supervisionada por um adulto. E, assim, ter cuidado, como você falou, tem a pólvora, às vezes elas apertam na mão, tudo para não levar a mão suja no olho, não passar a mão no olho, para não fazer uma conjuntivite química, não levar uma infecção. Então, às vezes, a mão está suja daquela pólvora ou traque para a criança não passar a mão no olho.
Certo. Fugindo um pouquinho, né? Eu sei que o nosso tema aqui é os cuidados com os olhos durante esse período, mas a gente já está aí meio que entrando no inverno, saindo do outono, nesse período de transição, e tem muitas pessoas que falam sobre a questão de conjuntivite, como a senhora citou, né? É mito ou verdade que, de fato, nessa época do ano, eleva esse índice de contaminação com essa conjuntivite? E o que é que pode ocasionar essa conjuntivite nesse período? A conjuntivite, na verdade, existem vários tipos de conjuntivite, né? Infecciosa, alérgica. Então, é muito comum a conjuntivite alérgica, pela irritação mesmo de fumaça, de poeira. A conjuntivite infecciosa vem de levar a mão suja no olho. Então, a gente sempre recomenda. Na verdade, não é para coçar o olho nunca, mas se for pegar no olho, tem que higienizar a mão antes, para não levar nada que contamine. Então, às vezes está numa fazenda, mexendo em bicho, em terra, para não levar a mão suja no olho. A gente recomenda muito, alguns lugares têm um clima mais seco, mais frio, então isso resseca muito o olho, deixa o olho irritado. O ideal é usar lubrificante, levar algum colírio lubrificante para usar, mas sempre tendo esse cuidado. Vai pingar o colírio, lava a mão antes, para poder abrir o olho para colocar o colírio. Nunca levar a mão suja para o olho. Certo. Pronto, e aí a gente volta de novo para a nossa temática, que é cuidado com os olhos durante esse período junino. E aí eu já pergunto para a senhora, né, quais são as dicas que a senhora dá com relação a esses cuidados, prevenção, a essas doenças oculares para essa época do ano? É muito importante, né? Quando você vai montar a fogueira, se você puder colocar um óculos de proteção, tiver com óculos, na hora de acender aqueles produtos inflamáveis que você usa, evitar para ter contato com o olho. Se por acaso cair no olho, lavar imediatamente o olho com bastante água corrente ou com soro fisiológico, antes de procurar um oftalmologista. A primeira coisa é lavar bem o olho. Com os fogos de artifício, aquele que a gente já estava comentando antes, de manter uma distância de segurança, ficar perto de criança, ter cuidado. Às vezes assim, soltou, não estourou, vou lá ver perto, mexer. Não ir, porque se vai mexer, pode estourar, pegar no seu olho. Então, esses cuidados são muito importantes. É fazer tudo com segurança para você poder aproveitar bem a festa. Sim. E aí, uma outra pergunta que eu faço à senhora é com relação à automedicação. Porque tem muita gente, a senhora falou sobre lavar com soro, lavar com água corrente, a gente sabe que são soluções, né? Que para o primeiro momento em casa a gente faz, mas tem muita gente que diz assim, eu vou utilizar tal coisa porque é caseiro. Não usar nada caseiro. O indicado, qualquer coisa no olho, você lava bem com água corrente ou soro fisiológico. Quem tem em casa um colírio lubrificante que já foi passado por um oftalmologista pode usar o colírio lubrificante. E nunca comprar colírio, porque colírios são, medicações são diferentes, cada um tem uma indicação. Sim. Nem usar o colírio de um amigo, de um colega, de um parente, porque tem uma indicação específica para isso. A gente recomenda muito nesse período caprichar no lubrificante mesmo. E aí tem que ter cuidado que você nunca pode usar 2 colírios ao mesmo tempo. Então, tem algumas pessoas que fazem uso crônico de colírio, tipo quem tem glaucoma. Então, você nunca coloca 2 colírios ao mesmo tempo. Tem que dar um intervalo de 10, 15 minutos entre um colírio e outro. Sim. A senhora falou uma coisa que me chamou a atenção. A questão do uso do lubrificante nesse período também? Também. Principalmente, geralmente, período de São João, as pessoas vão muito para o interior. No interior, como é mais frio, mais seco nesse período do ano. Então, o olho tende também a ficar mais ressecado. A própria fumaça dos fogos, da fogueira, irrita mais o olho. Então, é importante estar usando bastante lubrificante. Tá certo. Tá aí, então, você que ligou o rádio agora, que está acompanhando a gente aqui no Conexão, a gente está conversando com a doutora Cristine Sampaio, ela que é médica oftalmologista, está dando dicas aí sobre os cuidados com os olhos durante esse período do São João. Doutora, eu gostaria já de te agradecer pela sua participação, mas antes gostaria que a senhora deixasse aqui dicas, né, para as pessoas que estão nos ouvindo com relação a vai viajar no São João, os cuidados, o que é que já deve levar para ter esse cuidado na mala durante esse período de férias, né? E também aqui suas redes sociais, se a senhora tiver, os seus contatos, para quem tiver dúvida e quiser acessar uma consulta com a senhora. Tá. Então, os cuidados importantes é você ter um fresquinho de soro fisiológico, não muito grande, porque não pode estar aberto há muito tempo para não contaminar. Quem já tem colírio lubrificante leva, que é importante para estar hidratando o olho nesse período. Não automedicar, não levar a mão suja no olho. Tomar todos os cuidados para aproveitar a festa. E qualquer coisa que tem no olho, qualquer trauma, qualquer corpo estranho, procura um oftalmologista, não tenta ficar resolvendo em casa, nem mexendo no olho para tentar tirar, que às vezes é uma coisa mais simples que você pode mexer e agravar. Porque a gente pode ter desde a conjuntivite simples, uma irritação, olho seco, até traumas mais severos nesse período. Então, é importante estar bem atento, ter os cuidados, estar perto das crianças, supervisionando.
É basicamente isso, esses cuidados a gente protege o olho da gente durante esse período. Certo. Com relação a quem quiser acessar, trabalhando no DEORC, né? O DEORC, inclusive, tem emergência 24 horas, então nesse período de festa, quem sentir qualquer coisa, tá, a emergência lá é 24 horas, e também no Núcleo de Glaucoma da Bahia. A gente tem muitos índices nesse período do ano? Nesse período doutora, tem bastante. É mesmo? Tem bastante, tanto de conjuntivite, como de trauma, como de corpo estranho. Eu pergunto mesmo de trauma porque a gente fala muito sobre a questão de setor de queimados do HGO, Exatamente, aumenta muito o índice de queimaduras. Então, tem que ter bastante cuidado, porque você pode ter queimadura no corpo todo, inclusive na região periocular, e atingir também o olho. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, viu, doutora Cristine Sampaio, médica oftalmologista do DEORC, que falou com a gente aqui hoje sobre os cuidados com os olhos durante os festejos juninos. Doutora, obrigada. Obrigada.